Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Flávia e sou discente do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Sergipe. E juntamente com a minha colega Ingrid Santos, fazemos parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, conhecido como PIBID, sob a orientação do coordenador, professor Dr. Ricardo Santos do Carmo, e a supervisora, professora Marise de Santiago. Bom, nesse contexto, eu vou apresentar uma aula que foi montada por nós duas sobre o tema protozoário, que faz parte do projeto Revisa Enem. Bom, vamos lá. Os protozoários são um grupo de organismo vivo que estão dentro do reino protista, juntamente com as algas. Aqui temos algumas características gerais deles. Eles são seres unicelulares, que significa que eles são formados por apenas uma célula. É uma célula que desempenha todas essas funções vitais de um organismo e o mantém vivo. Eles também são eucariontes, que há a presença de um núcleo verdadeiro, em que o material genético é envolvido por uma membrana nuclear, e eles são cheios de organelas, ou seja, são células complexas. Eles são heterotrófos, significa que eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento. Esses organismos vão ter que capturar matéria orgânica. A maioria possui vida livre, porém algumas são parasitas de outros organismos. Quando eles são parasitas, significa que eles estão dentro de um hospedeiro, sugando esse hospedeiro e causando doenças, como malária e amebise. E alguns vivem em simbiose, fazendo a troca de benefício entre outros organismos. Eles estão dentro lá do trato digestório, por exemplo, de cupins, de barata, e lá eles fazem uma troca. E eles recebem proteção e entregam os alimentos para eles. Eles vão estar normalmente em ambientes com a presença de água, um pouco de umidade. Então, água doce ou salgada, sempre vai ter um protozoário por ali. A reprodução deles é assexuada e sexuada e também são causadores de doença. Então, a reprodução dele pode ser assexuada e sexuada. A maior ocorrência é assexuada, onde ocorre a divisão, eles se dividem, dando origem a um outro organismo. Na reprodução sexuada, pode ocorrer, por exemplo, a conjugação. Dois protozoários se unem, ocorre a troca de material genético e depois eles se separam. Agora, aqui temos a classificação deles, utilizando como critério por meio de locomoção que eles vão ter. A gente pode classificar em ciliados, flagelados, risópodos e esporozoários. Os ciliados são aqueles que possuem cílios, são uma estrutura que lembra pequenos pelinhos aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Eles se locomovem junto. Aqui temos como exemplo um paramécio. Os flagelados são aqueles protozoários que possuem, então, flagelo. Essas são uma estrutura maior do que o cílio e estão encontradas apenas um nesse protozoário. E a locomoção dele é garantida com um movimento tipo um chicote. Então, eles se movimentam e garantem sua locomoção. Como exemplo de protozoário, podemos citar o Trypanosoma cruzi. Temos os risópodes, que são aqueles que possuem a capacidade de formar pseudópodes, que são esses prolongamentos celulares ali do citoplasma. Ele estica seu citoplasma, formando esses pés falsos, que é o significado de pseudópode, né? Eles conseguem se esticar e se locomover. Um exemplo de protozoário que consegue se locomover dessa forma é amebas. E, por fim, os esporozoários. Eles são aqueles que não possuem estrutura locomotora característica, não tem cílio, não tem flagelo, ele é levado pelo meio, e podemos citar o plasmódio, que é o que causa a malária. A gente tem ainda outra classificação aqui, separada por filos. Aqui vamos falar sobre os 6 filos principais deles. Temos aqui o primeiro filo, que é o Rhizópoda. Esses filos se caracterizam por suas locomoções por pseudópodes, que é um prolongamento citoplasmático, e ele garante, então, essa locomoção.
Temos esse filo, aqui a gente já tem outro filo que também vai ter a locomoção pseudópode. Entretanto, a gente, a característica dele é por ser afiliado. Os foraminíferas possuem uma carapaça, onde vai ter esse prolongamento. Então, o que diferencia esse filo dos outros é essa carapaça, onde o pseudóptero vão sair. Os cilifora são aqueles que possuem cílios, como os ciliados. Os apicomplexas, que são protozoários esporozoários, aqueles que não possuem estrutura locomotora. E, por fim, tem esses que são os que possuem flagelo. Aqui temos um exemplo de protozoário, que é o paramécio. E vamos falar um pouco sobre o corpo dele e as coisas que tem no corpo dele. Então, algumas coisas que são parecidas com o da gente. O sucoral, aqui o sucoral, ele tem outro nome, pode ser chamado de peristoma. Você tem dentro desse peristoma uma estruturazinha que se chama citosoma. Esse citosoma vai criar fagossomos que vão digerir através de enzimas os nutrientes que vai estar comendo, que ele vai estar comendo. E é parecido com uma parte do nosso corpo, por exemplo, o nosso estômago. Bom, tudo que é digerido no estômago tem que sair por algum lugar, certo? No nosso, sai pelo ânus. No caso deles, sai por uma estrutura chamada citopígio. Aqui temos alguns resíduos sendo eliminados. Outra coisa bastante curiosa desse grupo é que ele vai ter um micronúcleo e macronúcleo. Esses núcleos eles são responsáveis por fazer a reprodução desse organismo e por controlar todas as atividades que estão acontecendo no corpo dele. E, por fim, eles têm uma coisa que a gente não tem, mas que é uma característica exclusiva desse grupo, que é um negócio chamado vacúolo contrátil. Ele faz a hormorregulação. O que isso significa? Se entra muita água no corpo desse bicho, esse vacúolo contrátil vai ser capaz de eliminar essa água, para que ele não infle muito e acabe estourando. Aqui temos outros exemplos de protozoário, que são a ameba e a giardia. A ameba, que são os pseudópodos, tá vendo? O famoso pés falso. E aqui temos as principais doenças que são causadas por protozoário. A começar pela giardíase, que ela é causada pelo protozoário chamado de Giardia lamblia. É muito fácil se contaminar. A pessoa ingere um alimento contaminado por ele. As giardias que vão estar nesse alimento, na verdade, eles já estão em forma de cisto, que é como se fossem os ovinhos da giardia. Ele entra no seu corpo, dentro do seu corpo ele vai crescer, começa a se reproduzir, produzir cisto. E daí nas suas fezes esses cistos vão sair e contaminar outros alimentos. Por isso a importância do saneamento básico, preparo adequado dos alimentos e tratar as pessoas infectadas. Um dos sintomas da giardia, nós temos a diarreia, gases, azia do abdominal, perda de peso e fezes meio amarelada. Uma outra doença é a doença de Chagas. Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi e a transmissão ocorre pelo barbeiro. Esse inseto vai comer o sangue de uma pessoa que está contaminada. Dentro do corpo dele, o Trypanosoma vai se reproduzir e daí, quando ele for picar uma pessoa, enquanto ele está comendo sangue dessa pessoa, ele defeca. E quando a pessoa for coçar esse machucado, acaba ocorrendo a contaminação. Então, o cocô vai entrar em contato com essa feridinha, e aí você vai ser contaminado. Os sintomas podem ser ter febre, dor de cabeça, você pode ter vômitos, falta de apetite, inflamação em alguns lugares do corpo, um ataque cardíaco, que é uma alteração nos batimentos cardíacos, um mal-estar generalizado, um cansaço, diarreia, irritabilidade em todo o seu corpo. E aqui temos
profilaxia deles, que é a melhoria na condições de moradia, e combate o inseto transmissor. Temos outra doença, que é a malária. Ela é uma doença causada pelo protozoário Plasmodium e ela é transmitida através de um mosquito. Esse mosquito é do gênero Anopheles, então é um processo bem simples. O mosquito pica alguém contaminado. Dentro do mosquito, o plasmódio vai começar a se reproduzir e a crescer. Ele vai picar uma outra pessoa através da saliva dele, que tem um anticoagulante, que é para fazer com que o sangue continue fluindo sem coagular. E nesse anticoagulante vai ter os esporócitos do plasmódio. Então, você tem vários sintomas referentes à malária. A malária é uma doença séria. A pessoa pode ter sintomas neurológicos, como dor de cabeça e problemas do sistema nervoso. Pode ter febre, tosse seca, calafrios e suores. E também pode ter dores musculares. E por fim, temos a amebíase, que a transmissão ocorre por água ou alimento contaminado, por isso a importância do saneamento básico. Os sintomas é enjoo, vômito, sangue nas fezes. Esse sangue é porque algum desses protozoários assume uma forma invasiva, então ele perfura o intestino e daí que vem a presença do sangue nas fezes. E a transmissão dele é pela ingestão de xistos presente na água e em alimentos, principalmente em verduras. Por isso a importância do preparo adequado dos alimentos e tratar das pessoas infectadas. Agora vamos responder algumas questões referentes ao nosso tema. A primeira questão aqui é do Enem 2012. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida por insetos conhecidos como barbeiro ou chupança. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é: letra A, consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença. A utilização de adubos químicos na agricultura que acelera o ciclo reprodutor do barbeiro. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Letra D, a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Letra E, o desmatamento que provoca a imigração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Então, a resposta certa é letra E. O desmatamento causa um desequilíbrio do ambiente natural do barbeiro, o que leva esse animal a ser encontrado em casas do tipo pau a pique, pelo fato de fornecer abrigos em fendas, onde eles podem se esconder e à noite se alimentar do sangue humano, em virtude da falta de animais silvestres que eles antes encontravam ali. Aqui temos outra questão. Em uma aula de zoologia, o professor perguntou qual seria a correspondência possível entre os órgãos de animais superiores e as organelas nos protistas. A resposta correta foi: o vácuo digestivo corresponde ao estômago, o cistoma à boca e o citoplasma ao ânus. O vácuo digestivo corresponde à boca, citosoma ao ânus e citoplasma ao estômago. O vácuo digestivo corresponde ao ânus, citosoma, ao estômago e o citoplasma à boca. O vácuo digestivo corresponde ao estômago, citosoma ao ânus e citoplasma à boca. Bom, é a letra A, né? Tá bem óbvio, né? Eu expliquei essa parte lá na parte do plasmódio, quando eu fiz uma comparação entre algumas coisas que tem nele que são muito parecidas com as nossas. Aqui temos as referências que foram usadas para montar essa aula para vocês. E aqui estão os meios de contato que você pode entrar comigo ou com a Ingrid, caso tenha alguma dúvida referente ao tema. E aqui deixo meus agradecimentos à UFES, à CAPES e ao PIBID. E é uma honra fazer parte desse programa, né? Muito obrigada.